Oração é algo necessário para nós. Os santos da igreja vão dizer que é mais necessário do que o próprio alimento. É mais necessário que a própria descanso, que o próprio descanso, que a água, que tudo. Só que a gente não trata assim. Se a gente olhar, a gente não tem vida de oração. A gente tem momentos em que a gente quer rezar. Esses momentos ainda são daquele jeito, né? Sabe aquela Ave Maria, aquele Pai Nosso, aquele sinal da cruz do jogador de futebol, quando vai entrar no campo, faz aquele mal feito, aquele sinal da cruz, vai rezar para dormir, uma Ave Maria, Ave Maria cheia de graça, já foi, já. A gente não tem vida de oração. Se a gente não tem vida de oração, a gente não cria trato com Deus. A primeira coisa que vai fazer quando você tiver vida de oração é fazer a gente entender que a gente é filho de Deus. Por muitas vezes a gente pode saber disso aqui, na inteligência, mas na prática não. É justamente por isso que Jesus começa ensinando a oração com esse Pai Nosso. Santa Teresinha, quando rezava o Pai Nosso, só dela falar a palavra Pai, ela já chorava. O padre costuma dizer assim: quem que vai ser santo? Quem que vai para o céu? Quem entender o que é chamar Deus de Pai. Quando a gente não reza, quando a gente questiona, murmura, no fundo está faltando vida de oração. Se a gente pensar bem, é uma loucura a gente não ter vida de oração. A gente é um irresponsável quando a gente não reza. Vamos pensar um pouco. Você vai mandar o seu filho para a escola. Você vai mandar ele para a escola do jeito que está, sem rezar por ele? É sério isso? Você vai mandar seu esposo para o trabalho, sua esposa para o trabalho. Você não está rezando. É sério? Você está confiando assim, de modo livre? É como se fosse um carro que está destrancado. O ladrão pode passar ali e não dá bola. Você pode passar ali e levar todos os seus bens, levar o seu carro, levar tudo. O catecismo da igreja fala assim que quem não reza, quem fala que não tem tempo para rezar, olha que frase é essa. Quem fala que não tem tempo para rezar está mentindo. Olha que paulada é essa. Por quê? Porque tempo é questão de prioridade. O que for prioridade na nossa vida, a gente vai gastar tempo. Quero ser médico. O cara vai lá, estuda, pá. Quero emagrecer. A pessoa vai lá, faz o regime, faz lá os negócios, vai gastando tempo naquilo. Quando eu pego e falo, não tenho tempo para rezar, é porque eu estou querendo dar sobra para Deus. Como o padre disse, deve ser o ponto inicial da nossa vida. A vida de oração tem que ser algo que vai fluir da nossa vida, não só quando a gente para e reza Pai Nosso, Ave Maria, o terço, mas também quando durante o dia a gente vai tendo suspiros de amor por Deus, porque você vai rezando, você começa a rezar, daqui a pouco você fica com saudades de Deus. Daqui a pouco, aquele dia que você não vem na missa, mesmo durante a semana, você fala assim: nossa, que vontade de estar lá comungando. Isso é um suspiro de Deus, é um suspiro de amor por Deus. Então, repara que o tempo, a enganação do tempo, da gente querer ganhar as coisas, conquistar as coisas do mundo, não sei o quê, vai consumindo o nosso tempo. De forma que a vida de oração já não é mais prioridade.
Lá no Senhor dos Anéis, sabe? O Senhor dos Anéis é uma obra católica. Tem o filme e tem o livro anterior. E no livro, o Gandalf, que é aquele mago, que é um símbolo de São Miguel, ele fala assim: a nós foi dado a responsabilidade e a graça do que nós fazemos com o tempo. A graça e a responsabilidade do que fazemos com o tempo. Nas coisas de Deus, tempo perdido é tempo que não volta mais. 26 de julho de 2025 é só hoje. Quem não veio na missa hoje, quem não rezou hoje, perdeu. Porque amanhã é 27, o 26 já foi. A gente às vezes fica negociando com o diabo, sabe? Depois, a hora que der, na hora de dormir. Porque a gente começa a querer dar resto. Você tem que olhar para o seu dia e pensar assim: qual é o horário que eu estou mais bem disposto? É esse horário que eu vou dar para Deus. E aí, gente, não tem negócio. Não negocie com o diabo. Não negocie com a preguiça. Você viu na primeira leitura que Abraão vai pedindo intercessão, falando daquele povo, falando daquele povo, falando daquele povo. Pensa só, quando chegarmos diante de Deus e a gente olhar que talvez para a conversão de um filho, de um marido, faltou aquele momentinho a mais. Pensa, aquele momentinho que eu não fui fiel. Você deve encontrar o jeito e aquilo que dá gosto na sua alma para rezar. Se é o terço da misericórdia, se é Lexio Divina, que é a leitura orante da Bíblia. Você tem que encontrar o jeito que você fala na sua alma. Você encontrou esse jeito, você não negocie. Hoje eu estou cansado. Mas hoje já dei catequese. Mas hoje já ajudei os pobres. Hoje, veja, tem um cardeal chamado Cardeal Vantuan, já falecido, que está em processo de santificação. Ele ficou preso 12 anos no Vietnã. Ele celebrava a missa todo dia na prisão, com um pedacinho de pão e uma gotinha de vinho na palma da mão dele. As pessoas de outras religiões foram chegando, que daqui a pouco estava a prisão inteira fazendo adoração com o Santíssimo. Ele consagrava um pedacinho de pão, e aí de hora em hora as pessoas iam revezando com Jesus no bolso, enroladinho num bolso. E ele fala assim, ele vai pregar, quando ele é liberado, ele vai pregar um retiro, o Papa João Paulo II, no ano 2000. Disso sai um livro que chama Testemunho da Esperança. E ele fala assim: não confunda as coisas de Deus com Deus. Quando você dá catequese, quando você ajuda os pobres, quando você faz algo, isso são as coisas de Deus que a gente tem que fazer. Mas você tem que ter tempo para Deus. E aí a vida de oração. A vida de oração, ela, como o padre disse, ela é necessária para a nossa vida. Esse buraco que tem no seu coração aí é Deus. É um buraco que só vai ser preenchido com Deus. Você pode assim estar com a vida mansa agora, estar com saúde boa, estar com um bom emprego, estar com a família em dia, a família está vindo à igreja, pode estar tudo alinhado, mesmo assim tem um buraco aí. Há um peso da vida, por exemplo, há um peso da existência. Esse buraco é de Deus. Enquanto de fato a gente não alinhar com Deus, a minha sede, a minha alma vai ter sede dele, mas uma sede ruim. Porque é interessante que quanto mais depois você pega o esquema da vida de oração, quanto mais você vai tendo vida de oração, aí dá uma outra sede.
de querer mais Ele. Quanto mais você vai buscando, mais sede vai dando. Seu coração vai sendo preenchido. Quantas e quantas vezes a gente fala assim: nossa, fui na missa, entrei e saí do meu jeito, parece que saí pior. Fui rezar o terço lá, lembra da sintonia que o padre falou? A gente precisa pegar e participar do mistério, entrar na dinâmica de oração que é a missa, e não simplesmente de preceito. Já pensou quantas pessoas que vêm na missa, por exemplo, somente para cumprir o preceito? Não, você vem para ter um encontro com Deus, um encontro de oração que é muito mais perfeita que o seu terço, que você deve fazer. Que o seu terço, é a missa. Na medida que você vai bebendo disso, vai criando essa sede. Aí vem uma outra característica da vida de oração. Ela vai mudando você. É uma mudança sutil, mas você vai mudando. É como se fosse uma gravidez ao contrário. Quando a mulher está grávida, ela está formando alguém que está dentro dela. Quando a gente está rezando, alguém que está dentro de nós, que vai formando quem está fora. O que vai acontecendo nessa formação? O que vai acontecendo com a oração em nós? A cristificação. Você vai tendo atitudes, palavras, pensamentos de Cristo. Uma coisa que vocês vão ver sempre o padre falando é que uma raiz de muitos males dos dias de hoje é a questão da comparação. Quando a gente começa a se comparar com as pessoas, das duas uma. Ou vai aparecer um soberbo que acha que é mais do que os outros, ou vai aparecer um invejoso. Deus parece que só ajuda os outros, não ajuda eu, não me ajuda. Mas se você vai tendo essa vida de oração, a pessoa que você começa a se comparar é com você mesmo. Você começa a perceber que tem coisas que você fazia que você não quer mais, que já não preenche a sua vida. Você não quer mais. Tem coisas boas que você não fazia que agora você quer fazer. Como o padre falou, é vida de oração. Eu quero ir mais na missa, eu quero ajudar as pessoas. Você tem que então, veja, perceber, será que eu estou tendo vida de oração de fato? Como é que eu percebo isso? Eu estou mudando? Quem eu era 2 anos atrás? Quem eu era 5 anos atrás? Teve mudança? Não, teve mudança para pior. Nem teve mudança. Então, é preceito. Eu sento e pago o pedágio de vir na missa. Entende? Por isso que o padre disse, muita gente às vezes dá nó com o negócio da missa, que demora, que não sei o que, por conta disso, porque quer vir pagar o pedágio. Sabe quanto que vale isso diante de Deus? Nada. Porque é uma atitude farisaica. O coração da pessoa não está aqui. O coração da pessoa não está naquela oração que ela está fazendo, naquele terço que ela está rezando, naquele momento que ela está ali só de passagem. E aqui entra uma coisa que os fariseus eram craques, né? Que é viver de aparência. O evangelho de ontem, você vai lembrar, a mulher chega diante de Jesus, se ajoelha, se prostra. Se olhar a atitude externa, você fala, que da hora essa mulher aí, ó. Mas o que ela pediu? Pediu poder para os filhos dela. Põe um à direita e outro à esquerda. Repara então, se a gente não tem vida de oração, o ato externo pode ser da melhor aparência, mas é somente preceito, não tem amor ali. Uma outra característica da oração é que ela nos dá fortalecimento, ela nos fortalece, gente.
Não sei se você percebeu, mas você está numa guerra. O mundo não quer que você vá para o céu. O demônio não quer que você vá para o céu. E sabe qual é o pior inimigo nosso ainda? A gente mesmo. Pega o catecismo, pega os santos. Quais são os inimigos da alma? O mundo, o diabo e a carne. A gente mesmo, a gente se sabota. Veja, estou com preguiça de rezar. Estou com preguiça de perdoar, acho que eu não vou perdoar. Estou com preguiça de ler a palavra, estou com preguiça. A gente vai se sabotando, sabe? Vou deixar para depois, vou deixar isso aqui. Mas presta atenção, é uma luta, gente. Nós estamos numa luta. Como é que você vai lutar contra o diabo se você não rezar? Se você reza, se você comunga, você não tem que ter medo de nada. De nada. Às vezes vem a pessoa no atendimento e fala assim: padre, acho que fizeram macumba para mim, fizeram alguma coisa para mim, porque minha vida está travada, que eu tenho isso, tenho aquilo outro. A pergunta é: você está vindo na missa? Estou. Está comungando? Está. Então você está com medo do quê? É o sofrimento da vida, gente. A vida é assim. Ou será que as coisas que fazem lá fora é maior que a Eucaristia que você comunga? Se você está recebendo Cristo na Eucaristia, não tem que ter medo de nada. Mas é de fato, com o perdão da palavra, que eu detesto essa palavra. Você não pode ser papa hóstia. Quando Jesus entra aqui, de fato tem que ter, lembra semana passada? A melhor parte. Você tem que ter dado a melhor parte do seu dia, da sua vivência, da sua semana para Ele. Senão, gente. Mas Senhor, a gente não ia na missa, mas Senhor, a gente não comungava, a gente não dava catequese, a gente não fazia isso e aquilo. Não vos conheço. A oração vai fazer com que você então, primeiro, lute contra o diabo. As armadilhas do diabo você começa a perceber. Uma mensaginha no zap, uma palavra atravessada que você quer descontar, um dinheiro que você fala assim: depois você coloca, você repõe. Um site que você vai entrando, um orgulho: nossa, como você é bom, hein? Você é muito bom, viu? Você só faz coisa boa. Ele é sutil, gente. Você acha assim que o demônio vai aparecer para você aí, você vai sair na rua e vai aparecer para você chifrão, rabão, camisa do Corinthians, vai falar que é feio, né? O bicho é feio. Não vai, ele vai ser assim: venha. Lembra do batom? Compre batom, não é assim? Se eu não rezo, eu não percebo essas armadilhas. Eu não percebo um cheiro de queimado dele. Aqui tem o rabinho dele aqui. O mundo faz de tudo para você não ter vida de oração. É futebol, é seriado, é churrasco, estou cansado, é isso, aquilo, outro. Você reparou que na hora que você vai rezar, daí em casa começa, escapa o cachorro, escapa o papagaio, o cachorro quer comer o papagaio, fica aquela baderna, a criança fica brigando, o telefone que toca, é bem na hora ali. O mundo não quer que você reze. E você também tem essa nhaca. Na missa, rezar o terço, nossa Senhora. Luta. No Evangelho, no grego, no original, tem uma palavra que chama parresia. Você tem que dar pancada contrária. Você tem que pensar, lembra que Jesus fala que tudo é possível na oração. Será que Jesus mente? Ele não mente. Então, por exemplo, se a graça que eu quero, se a conversão de uma pessoa que eu quero, eu de fato querer, ela vai vir.
Mas o que é esse querer? É vida de oração. É Santa Mônica que reza 30 anos o seu filho converter. 30 anos, gente. Sabe o que é isso? Não é 30 dias, não é 30 meses, 30 anos. Padre, mas eu rezo e não acontece nada. Primeiro, você não rezou igual Santa Mônica. Mas mesmo quando parece que está demorando, você tem que confiar que sempre Deus está conduzindo tudo. Por exemplo, você vai lembrar, quando Lázaro estava doente, Marta e Maria mandam chamar Jesus, que estava na Galileia. Jesus fica sabendo que Lázaro está doente. O que Jesus faz? Vem na hora? Não. Jesus faz questão de demorar lá. Quando ele vem, Lázaro morreu. O que Maria fala? Se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. Jesus fala, tudo isso está na mão do Pai, gente. Porque aquilo que Jesus ia fazer é maior do que ela estava pedindo. Ela estava pedindo a cura dele. O que Jesus fez? Ressuscitou o cara. É lógico que ressuscitar alguém é muito maior. Quando você começa a rezar, e Deus, por exemplo, você está rezando para a conversão de uma pessoa, você começa a rezar e Deus, que sabe tudo, percebe que o coração daquela pessoa está endurecido, está feito pedra. Então Deus sabe que se jogar essa oração sua ali, não vai fazer efeito. É como se fosse jogar água em pedra quente. O que Deus faz? Ele começa a represar a sua oração. Ele vai represando aquilo que você reza. No meio do caminho você pode falar assim, vou parar de rezar que não está dando certo. E Deus estava represando a sua oração, para que na hora que essa pessoa abrisse uma frestica de nada, tudo aquilo que você rezou, que Ele represou, entra ali e dá uma graça maior do que você espera. Meus irmãos, presta atenção. Santa Mônica, ela pedia que Santo Agostinho fosse batizado. O sonho dela é que Santo Agostinho fosse batizado. Quando ele abriu uma brecha, ele foi batizado, ele virou padre, ele virou bispo, ele virou doutor da igreja, ele virou santo. Tudo é pela oração da mãe dele. Tem um dia que ela passa a noite, ele saía da balada, na zoeira, e ela ia para a igreja, passava a madrugada rezando. De manhãzinha, ele já com as cachaças na cabeça, passava a pegar a mãe para ir embora. E a mãe estava lá chorando, na frente do sacrário. Um dia, Santo Ambrósio passa e vê aquela mulher que todo dia estava ali chorando. Ele diz assim: Deus não desperdiça lágrimas tão sinceras de qualquer mãe, e não vai desprezar as suas. A gente precisa querer. E esse querer é entrar na vida de oração. Não é simplesmente, vou fazer uma noveninha aqui, vou fazer isso, fazer aquilo outro, daqui a pouco começa a Quaresma São Miguel. É um tempo aí para você entrar nisso. A oração, ela nos ensina a entender a vontade de Deus. Aqui é outra coisa. No nosso coração tem um cavalo chucro, que quer fazer o que dá na cabeça, que acha que sabe o que é bom e o que é certo para nós. Todo pecado no fundo é isso. Eu deixo Deus de lado e acho que a minha opinião, o meu jeito é certo. Nos tempos de hoje, vocês vão ver o padre falar muito disso. Essa frase satânica, diabólica, se você é católico, você tem que parar de falar que, mas cada um tem a sua verdade. Essa frase é diabólica. Nos tempos de hoje, as pessoas acham que pode desabonar, por exemplo, a Bíblia.
os mandamentos. Ah, eu sou católico, mas eu não vou na missa não, eu rezo em casa. Tem um mandamento que fala para você ir. Ah, eu sou católico, mas esse negócio aí de viver a castidade, não ter relação antes do casamento, não. Tem um mandamento que fala para você seguir. Por que as pessoas começam a falar isso? Porque está fora de sintonia com a vontade de Deus. Quem tem minha idade, um pouco mais, um pouco menos, vai lembrar de um negócio que chamava rádio. Lembra? Tem um negócio que chamava rádio. Você ligava o rádio, às vezes se punha lá, estava pegando 2, 3 estações juntos, não é? Ficava misturado aquelas músicas. Você tem que ir lá bem devagarzinho assim, chegar lá no botãozinho, lembra disso? Chegar lá e pá, sintonizou. Se você não rezar, você não sintoniza no que Deus quer na sua vida. Presta atenção. Muita coisa daquilo que eu e você sofremos na vida foi porque a gente não sintonizou no que Deus queria. Desde as coisas mais básicas, de fazer uma faculdade, de fazer uma... Por exemplo, vamos pegar a faculdade, fazer uma profissão. As pessoas rezam para entender a vocação delas. A vocação, assim, não no sentido de ser padre, mas sim de ser engenheiro, de ser pedreiro, as pessoas rezam para isso, não. As pessoas vão no quê? Isso aqui, ó. Ah, vou fazer tal coisa que isso aí dá dinheiro. Aí o cara pega e faz uma faculdade, começa a entrar no mercado de trabalho, começa a trabalhar. Daqui a pouco ele está num serviço que ele não suporta. Mas aí ele está enrolado, porque agora ele tem família. E aí todo dia ele vai xingando o seu trabalho. Mas o trabalho é sempre bênção de Deus. Relacionamento então, ixi Maria. Depois não sabe, porque está um beozão aí, né? Arrumou um encosto. Arrumou uma encosta. Um vampirão aí, sugando a sua energia, sugando, que não sai nem com um exorcismo. Repara então, desde as coisas assim de comprar um terreno, trocar o carro, a gente não reza. Quando a gente tira a carta, a gente fica cheio de medinho, não é? Com medinho. E aí, a gente fala assim: ah, Jesus, me proteja. Eu vou daqui da igreja São José até, sei lá, até o Dinápolis, que sabe onde fica o Dinápolis? Eu vou até a rua de baixo aqui. O Senhor me proteja, porque senão eu posso morrer no carro e não sei o que. Aí a pessoa fala assim: ah, hoje eu vou na missa. Jesus, arruma uma vaga para mim que cabe uma carreta. Assim eu entro de frente, assim, os caras manobrando na frente dos outros. Não é? A gente reza. Mas na medida que a gente vai pegando confiança no dirigir, a gente vai deixando de rezar, porque a gente começa a confiar nas habilidades nossas. É loucura você pegar o trânsito, estrada, sem rezar. Primeiro, que você não sabe quem que vem. Segundo, todo mundo erra. Um erro seu pode ser fatal. A gente vai assim criando um certo tipo de confiança na gente que a gente vai deixando de rezar. Como o padre falou, talvez você rezou para pedir um emprego. Deus deu um emprego, mas eu parei de rezar, já arrumei um emprego. Você rezou para um relacionamento, Deus deu uma pessoa. Aí, em vez de eu rezar com essa pessoa, de eu buscar, não, eu paro de rezar. Fala para mim se não é loucura. A vida da oração, ela traz vida da graça. Presta atenção. Ela derrama graças na nossa vida. As graças que Deus dá, tem 3 tipos de graça. Existe uma graça que é propriamente a palavra, é de graça. Deus vai dar para todo mundo. Para quem vem na igreja, para quem não vem, Deus vai ajudar todo mundo Deus ajuda. Isso é de graça, porque Ele é bom. Existe um outro tipo de graça que chama graça suficiente.
Outro dia o padre explica, mas é assim: você tem um instrumento necessário para você se salvar. Ninguém vai poder falar assim: eu não tinha os instrumentos para me salvar. Ele dá a graça que é suficiente para você rezar, sair desse pecado. Ninguém vai poder falar assim: Senhor, o Senhor deu uma tentação maior do que eu consigo. Não vai. Ele dá a graça suficiente. Mas existe um outro tipo de graça que ele quis que dependesse da gente, para que nos cutucasse, para que a gente crescesse. Mais ou menos assim, quando um pai, uma mãe vai ensinar uma criança a andar, ela às vezes pega lá um brinquedinho barulhento assim e coloca perto da criança. Aí a criança vai engatinhando ou vai andando naquele espaço. Quando a criança está chegando perto, o pai pega o brinquedo e puxa de novo. E puxa de novo. Nossa, que sacanagem do pai. Não, o pai está ensinando a criança a andar. Existem graças, então, que Deus espera que você faça a sua parte. Por que Deus não deu, por exemplo, a graça de Santo Agostinho se converter no primeiro dia que Mônica rezou para Santo Agostinho? Por quê? Por que teve que demorar 30 anos? Porque ela não estava pronta. Ela não estava pronta. Sabe quando aqueles filmes antigos você vê, que tem telefonistas, e daí a pessoa liga, ela pega lá aquele plug e coloca ali? Deus está com o coração aberto para dar graça para a gente. Mas a gente precisa plugar. Como é que a gente pluga? Vida de oração. Nossa Senhora das Graças, ela aparece cheia de anel. Sabe da história? Ela aparece cheia de anel. Para Santa Catarina Laboreira, ela aparece cheia de anel. E aí a santa percebe que tem anel que está como se estivesse aceso, e tem anel que está apagado. E a santa pergunta, e ela fala assim: esses apagados são as graças que Deus quer dar para a pessoa, mas a pessoa não corresponde. Vida de oração, gente. Como deve ser a nossa oração? Tem que ter 3 coisas. Primeira, tem que ser uma oração humilde. Se você vem com soberba, esqueça. O Senhor tem que me dar. Eu fiz isso, eu faço aquilo outro, eu faço aquilo outro. Toma cuidado para não querer trazer a conta para Deus, sabe? Eu dou catequese, eu ajudo os pobres, eu rezo o terço. Então, se somar tudo, eu acho que dá um carro novo aí. O Senhor podia, fazer esse negócio aí? Ou então eu começo a rezar como algumas igrejas aí que quer pôr Deus na parede. Eu exijo, eu determino, senta lá. Você é criatura. Sua oração tem que ser humilde. Segunda coisa, a sua oração tem que ser confiante. Confiar em Deus. Não veio agora, mas vai vir. Quando você reza, Deus pode fazer 3 coisas. Quando você pede algo, Ele pode, como pai, falar não, isso aí não vai fazer bem. Ele pode falar, vou te dar. Ou Ele pode falar, espere. Confia e faz a sua parte. Terceira coisa, perseverante, gente. Olha aqui, Abraão, mas e se tiver 30? E se tiver 20? E se tiver... Olha só, Jesus, quando aparece para Santa Faustina, ele fala assim que um santo salva uma cidade. Tem uma hora na Bíblia que o povo começa a murmurar, a reclamar de Deus, lembra? Lá no Êxodo, Deus chega para Moisés e fala assim: eu vou acabar com o povo. Esse povo não reconhece as graças que eu dou. É um povo de coração duro. A dureza de coração que leva a pessoa para o inferno, viu? Moisés fala assim: se eu achei graça diante de ti, preserva o meu povo.
E Deus fala assim: por causa de você, não vou acabar com eles. Você que é mãe, você que é pai, faz a sua parte. Por causa de você, Deus pode preservar a turma toda. Perseverante, confiante. Para Deus basta um estalo. Diante de tudo isso, Jesus vem e dá o jeito da gente rezar. Não existe oração mais perfeita que o Pai Nosso. Às vezes a pessoa vem: padre, fala para mim uma oração forte aí, uma oração. É o Pai Nosso. O Pai Nosso não foi um santo que escreveu, não foi um papa que escreveu. O Pai Nosso saiu da boca de Jesus. No Pai Nosso a gente tem tudo. Vai no catecismo, você vai ver. Está lá os 7 pedidos que a gente precisa para viver, estão lá no Pai Nosso. O pedido do pão, o pedido da Eucaristia, o pedido do perdão. Há um exorcismo dentro do Pai Nosso. Tem tudo lá. O padre não falou que só de rezar a palavra Pai, Santa Teresinha já chorava? Jesus já deu a cartilha. Além disso, vem a mãe dele e fala assim: reza o terço. Reza o terço. Gente, o terço é justamente a oração dos pobres, de quem não tem palavra bonita, de quem não... Mas, gente, eu faço um desafio para você hoje. Primeiro dia que vai estar chegando na paróquia, marca esse dia, 26 de julho. Se você rezar um ano o terço em família e vir o ano que vem aqui, eu duvido que as coisas não mudaram. Muda, gente. A Virgem Maria muda. Mas sabe o que a gente faz na nossa preguiça? Olha a frase diabólica: mais vale uma Ave Maria bem rezada do que rezar o terço. Não tem por aí essa conversa? O que é uma Ave Maria bem rezada? Fala para mim. Rezar estilo Cid Moreira? Ave Maria, cheia de... É isso? Nossa Senhora, quando aparece em Fátima, chama os meninos e fala assim: viu, não precisa rezar o terço. Reza a Ave Maria bem rezada que tá bom. Foi isso que ela falou? Gente, se você quer salvar sua família, vou dar a dica, hein? Eucaristia e terço. Mas tenha vida de oração e não de preceito. Preceito fica para o caminho. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,